Bem, amigos, de fato, estamos vivendo em tempos surpreendentes e, ao mesmo tempo, desagradáveis. Primeiro foi o coronavírus, agora uma guerra. Uma quantidade de malucos ao redor do mundo balançando a bomba nuclear. E é necessário forçar esse mundo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, a buscar a paz. E 2 Poseidons para ajudá-los, um Sarmat e não há mais costa dos Estados Unidos. Mas, no meio desse espetáculo, uma estrela nas patentes, aparentemente local, mas ao mesmo tempo muito reveladora. Ficamos chocados ao saber da suspensão das transmissões da Voz da América e da Rádio Liberdade. A Casa Branca acusou a Voz da América de propaganda radical. O comunicado afirma que o decreto presidencial contra a burocracia em nível federal garante que os contribuintes não pagarão mais pela propaganda radical. É óbvio que, para figuras como Tulsi Gabbard ou Elon Musk, completamente imersos nas fezes informativas da Russia Today, as notícias honestas e de qualidade da Voz da América são como um ataque de diarreia em um vagão de classe econômica. Não há nada sobre os laboratórios biológicos ucranianos, nem histórias sobre o ditador Zelensky, nem sobre fascistas e punidores, como a Rádio Liberdade não conta. Ou seja, mídias realmente inúteis para a administração maga. Olhem, eles ainda vão filmar algo com Tucker Carlson e Scott Ritter. E não podemos esquecer dos furos de Simonian e Solovyov. Os repórteres da RT falam a verdade. Eles são culpados por dizerem a verdade para as pessoas, em todo o mundo, arriscando suas vidas. A Russia Today é uma das organizações de notícias mais respeitadas. Um dos criadores de conteúdo mais respeitados no mundo. É uma empresa muito eficaz. Eles investem bastante dinheiro e lá trabalham muitas pessoas inteligentes. No geral, produzem um excelente produto. Mas falando sério, é lamentável, claro, que a Rádio Liberdade, que sobreviveu a guerras e se tornou um dos símbolos da democracia, seja colocada em pausa em tempos de paz para os Estados Unidos. Isso é, sabem, um sinal de boas-vindas para todos os ditadores mundiais, canibais e até mesmo para monstros. E não é surpresa que, nos últimos meses, esse tipo de gente tenha levantado a cabeça. Vamos pegar, por exemplo, o conhecido cartógrafo de Minsk. Não fomos nós que os atacamos, não fomos. O exército ucraniano começou a atirar preventivamente. E agora, vou mostrar de onde estava sendo preparado o ataque à Belarus. E se um ataque preventivo não tivesse sido feito 6 horas antes da operação, contra 4 posições que vou mostrar agora, com um mapa que trouxe, eles teriam atacado nossas tropas, as da Belarus e da Rússia, que estavam em exercícios. Lukashenko nunca foi muito amado no mundo, mesmo antes do início da operação militar de Putin. E depois de se envolver na operação especial, o bigodudo de Minsk ficou literalmente sob o bloco político. Consequentemente, além de Putin, outros ditadores não estavam interessados em fazer negócios com um criminoso de guerra. Hoje, no Palácio da Independência, está o primeiro-ministro de Myanmar, um país maravilhoso do Sudeste Asiático. E há algo em comum, porque o governo de Myanmar não reconhece a Europa Ocidental, mas o líder de Myanmar concedeu a mais alta ordem estatal a Alexander Grigorievich Lukashenko e veio com uma grande delegação. Lukashenko, aliás, entendeu bem seu papel de pária, então nos últimos anos ele evitou se destacar muito. O bigodudo parecia mais interessado em criar um culto à sua personalidade dentro do país. O que os propagandistas de bolso estavam fazendo, sem parar. E não é à toa que Pushkin escreveu sobre Pedro. E eu vou repetir sobre o Pai. Ele é como o trovão de Deus. Deus significa que ele cumpre a vontade suprema do Criador. E o trovão, que limpa o ar, dá uma respiração fresca e destrói serpentes e monstros. Por que o Deus ama tanto a Belarus? Qual é o segredo aqui? Por que ele nos enviou um líder na virada do tempo, em uma hora de provações severas? Vamos agradecer a Deus por este milagre dado e apreciá-lo. Ou seja, na fronteira da Ucrânia, uma Coreia do Norte 2.0 estava sendo construída a um ritmo acelerado. Mas então a administração maga chegou ao poder nos Estados Unidos, e o totalmente desacreditado Alexandre de Minsk, por um tempo, esqueceu suas missões divinas. E neste dia, e em qualquer outro, pensamos no líder da Belarus e na sua época, que entrou neste mundo quando ele estava amaldiçoado, e agora puxa a humanidade pelos cabelos em direção à luz. Falando abertamente, Lukashenko voltou a acreditar em si mesmo. Vejam só como o bigodudo bajula Trump. Tanto Putin quanto eu, vocês sabem disso muito bem, é claro. Apoiamos Trump. Quando Trump supostamente perdeu para Biden nas últimas eleições, eu disse publicamente no parlamento, poucos dias depois, que isso era injusto. Biden não derrotou Trump então. E para a Europa e a Ucrânia, ele sacode o punho. Desculpem, mas é uma profecia. Se a Rússia chegar a um acordo com os Estados Unidos, será o fim para a Europa e a Ucrânia. Ambas juntas.
É o fim para todos, entenderam? Na Europa, talvez só Fico e Orbán se salvem. E olha que Orbán também está só fingindo ativo. Dias atrás, por sugestão de Trump e Musk, até escreveu 12 exigências para Bruxelas. Entre elas, este ponto aqui. A Hungria nunca foi questionada sobre a guerra, mas terá de nos perguntar sobre a entrada da Ucrânia. Apelamos a uma união, mas sem a Ucrânia. Ou seja, podemos tirar uma conclusão muito lógica sobre o que une todo esse diverso público. Em primeiro lugar, a mão de KGB na bunda e, em segundo lugar, o ódio à Ucrânia. Mas isso, como dizem, é problema deles. E ainda veremos quem vai ganhar no trem de cancelamento. Além disso, Orbán, aliás, é o primeiro candidato ao papel de cadáver político. Em todas as pesquisas, seu partido é inferior à oposição. E em Budapeste já podemos ouvir esses slogans. Amigos, fim. Ou seja, na Romênia, um cara já faliu devido à retórica anti-ucraniana. Espero que Fico e Orbán sejam os próximos na fila. Por outro lado, mesmo sem os seus capachos na Europa, o neo-Reich de Putin continuará, sem dúvida, a manter a sua linha. E com Trump na Casa Branca, os políticos e propagandistas do Kremlin estão nas nuvens de felicidade. Onde quer que você ligue, todos, incluindo o próprio Putin, estão lambendo Trump. Com o atual presidente dos Estados Unidos, sempre tive uma relação empresarial, exclusivamente empresarial, mas ao mesmo tempo pragmática e de confiança, eu diria. Não posso deixar de concordar com ele que, se ele tivesse sido presidente, se a sua vitória não tivesse sido roubada em 2020, então talvez não haveria a crise na Ucrânia que surgiu em 2022. Mas, amigos, essa retórica não surge porque o Kremlin quer um acordo ou a paz. Pelo contrário, nos canais estatais russos dizem abertamente que, com Trump, a Rússia terá enormes oportunidades. E mesmo que, agora, por causa do prêmio Nobel para um amigo, Putin aceite um cessar-fogo temporário, a guerra logo recomeçará. Basta ouvir o que os russos estão dizendo, só para que ninguém tenha ilusões sobre a paz. Fingir ser um grande geopolítico, mudar a localização de montanhas, continentes e fronteiras estatais, enquanto corre em um campo de golfe com taco, é claro, muito divertido. Isso atrai a atenção. Mas mais cedo ou mais tarde, seus cachos ruivos, querido, todos vão lembrar e começarão a bater em você. Todos devemos compreender que nesta configuração geopolítica, a paz a longo prazo é impossível. A paz a longo prazo é impossível. Ou seja, Putin está utilizando um potencial cessar-fogo apenas para curar feridas, tendo em conta os erros do passado e atacar novamente. Os propagandistas, pela 105ª vez, já estão de olho em Kharkiv e Odessa. Se negociarmos com Trump, não devemos hesitar em dizer que ou eles humildemente nos dão a região de Kharkiv sem luta, ou, tudo bem, realizaremos um referendo. Conhecemos os resultados deste referendo. O povo de Kharkiv votará com as mãos e os pés da mesma forma que o povo da Crimeia. Os residentes de Kharkiv darão 97%. Não fale besteira, não mostre publicamente que é um tolo e ignorante. Simplesmente não faça isso. Deixe-nos apenas lembrá-lo de que você já planejou realizar 2 vezes um referendo na região de Kharkiv. Turchak gritou a frase, chegamos para sempre, para toda a Rússia. A Rússia está cada vez mais próxima, mas eu diria que já é um fato óbvio que a Rússia está aqui para ficar. A Rússia nunca sairá daqui. Na verdade, esse para sempre acabou em uma corrida épica. E 2 anos depois, na mesma região de Kharkiv, os ocupantes tentaram se vingar. Também havia muitas promessas ameaçadoras. A zona sanitária será criada com todos os meios e métodos à nossa disposição. Quando Vladimir Putin fala sobre a zona sanitária para Belgorod, Kharkiv, bem, não vamos deixar de lado. Não vamos ignorá-la. Portanto, seria bom para o coronel Barantsu não mandar os outros à morte da cozinha, mas sim demonstrar suas próprias habilidades de assalto. Especialmente considerando que o velho, além de Kharkiv e Odessa, ainda queria conquistar Sumy e Chernihiv. Já Sumy, Poltava e Chernihiv estão nos mandando sinais. Gente, venham logo. E claro que vamos, apesar de quaisquer acordos com Trump. Bem, pro inferno. De um modo geral, esse tipo de bravata parece estranho, especialmente para o país que, em 3 anos, não conseguiu resolver sequer as questões na região de Donetsk. Mas achamos que, em algum momento, os propagandistas mentiram tanto que acabaram acreditando nas próprias mentiras. Por exemplo, ficamos sem saber se ríamos ou chorávamos, quando no canal NTV começaram a discutir seriamente o colapso completo do fronte. Quanto tempo mais precisamos para alcançar as fronteiras constitucionais, considerando os rumores de que a linha de frente desmoronou e que as tropas recuam?
Se tomarmos o rio Dnipro como um marco, seria o final deste ano no melhor dos casos. Não, claro, sonhar não faz mal. Mas como chegaram a essas conclusões? Da vitória heróica na região de Kursk, recuperaram, caramba, a cidade de Sudzha após 3 anos? Isso é mais um fracasso da operação especial de Putin. Aqui vemos uma das lojas Piatiorótica completamente vandalizada. Algo completamente incompreensível. Uma espécie de fetiche. Sentimentos misturados, claro, quando vemos isso. No entanto, os pobres propagandistas receberam uma instrução, dizendo que os combates em Kursk eram parte de um plano astuto do Estado-Maior russo. É interessante. Será que algum daqueles que criticam infinitamente o Ministério da Defesa, o Estado-Maior e pessoalmente Putin, por não estarem combatendo de maneira eficiente, terão coragem de reconhecer que o plano que deu a Zelensky a oportunidade única de não apenas se atolaram, mas afundarem na aventura de Kursk, foi não apenas astuto, mas acima de tudo, eficaz e justificável? Quando lemos isso, imediatamente quisemos esclarecer para quem esse tipo de truque foi realmente dirigido. Então, estamos entendendo corretamente que Putin e Belousov planejaram astutamente entregar milhares de conscritos como prisioneiros. E os números de conscritos mortos naquela época eram, bem, muito sérios. 120 mil refugiados, milhares de quilômetros sob o controle das forças ucranianas. O que está acontecendo na região de Kursk? Um tanque para 3 vilas. Como isso pôde acontecer? Muitos conscritos simplesmente morreram. Como puderam deixar isso acontecer? Não havia nosso exército. Eu vi tudo isso com meus próprios olhos. Com centenas de milhares de refugiados. O que fazer? Isso também faz parte do plano Vitiazev? Então vá contar isso para os pobres pessoalmente. Só para lembrar, não são ucranianos, mas cidadãos russos. E no momento, eles perderam tudo. Se disserem que houve evacuação, não houve evacuação nenhuma. Ninguém pensou em nós. Ou seja, fomos embora como gado. Ajudem-nos, por favor. Estamos sem casa e dormimos onde podemos há 3 meses. Estudamos à distância. Minha mãe já solicitou um certificado na cidade de Kursk, na rua Lenin e Gorky, mas até agora nada. Somos uma família numerosa e não estão alugando apartamentos ou casas para famílias com crianças. E se alugarem, é por 100 a 150 mil. Além disso, é completamente óbvio que a operação de Kursk foi um grande sucesso para as forças ucranianas. A Rússia enviou várias brigadas de elite para lá, incluindo paraquedistas de Pskov, pelo menos 2 brigadas de fuzileiros navais, e os chechenos. Nem vou falar dos restos mais simples. E se estivessem todos na mesma direção de Donetsk, não é certo que o fronte estaria como está agora. Só para lembrar, Pokrovsk estava em estado crítico em agosto do ano passado. A situação das tropas ucranianas, em direções estratégicas, por exemplo, em Pokrovsk, no Donbass, é crítica. Vamos tomar Pokrovsk em breve, e isso é significativo. Agora, se alguém se perguntar, é março de 2025. O que é mais importante, enquanto os ocupantes bombardeiam suas terras, a pressão sobre as nossas diminuiu. Que os miseráveis fiquem falando sobre sua Sudzha destruída até virar pó. Como resultado dos combates, praticamente todos os edifícios foram destruídos e danificados. A situação é difícil. As terras ucranianas são mais importantes. E também é importante não reagir aos boatos, sejam de onde forem. Por exemplo, não sabemos para quem são direcionados os boatos sobre o suposto cerco de milhares de soldados ucranianos em Kursk. Bem, agora mesmo, as forças ucranianas estão em chamas. Já se formaram vários cercos, pelo que posso julgar, e há uma saída apertada para a fuga. As forças ucranianas estão ficando cada vez mais escassas. Eles estão dizendo que podemos apreender cerca de 10 mil soldados ucranianos em um cerco. Se alguém não sabe, até os repórteres militares russos refutam esse tipo de absurdo. Enquanto isso, ontem foi interessante observar a história das chamadas forças ucranianas cercadas, com um número de 2 a 5 mil soldados. Conversei com muitos caras na linha de frente. Não há nenhum grupo cercado pelo inimigo com essa quantidade, nem perto disso. Mas Putin, inventando histórias, sonha em abalar a Ucrânia de dentro. Para a realização eficaz do chamado do presidente americano, é necessário que a liderança político-militar da Ucrânia dê a ordem às suas unidades militares para depor as armas e se render. E Trump não se importa de ajustar seu ranking. Caiu também devido à retórica anti-ucraniana, dizendo algo como: "Uau, que herói sou eu, salvei os cercados." Insisti com o presidente Putin para poupar suas vidas. Seria massacre horrível, como não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Deus abençoe a todos, escreveu o presidente dos Estados Unidos. Só que todo esse jogo de políticos geopolíticos geniais revela, na verdade, o quanto estão completamente desconectados da realidade. E sim, enganar alguns de seus fãs. Tanto Putin quanto Trump podem conseguir.
Mas se o alicerce de um futuro acordo for construído sobre tais mentiras, ele não vai durar muito. E esse é um ponto crucial sobre o qual devemos falar agora, para não ficarmos muito desapontados no futuro.